Para a nossa meditação e texto da exposição bíblica dessa noite, por favor, peço a todos que abram suas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, verso de número 1 ao verso de número 11. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 1 ao verso 11. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 1 ao 11. A leitura alternada, eu lerei os versos ímpares e os irmãos lerão os versos pares até o verso 11. Assim nos afirma o apóstolo Paulo: começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que devanecente, porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Vamos orar ao nosso Deus mais uma vez. Peço a você que, por favor, curve sua cabeça e oremos ao Senhor. Pai bendito, nós estamos com a Tua palavra aberta diante de nós, como Teus servos, Teus filhos, Teu povo, Tua igreja. Rogamos que o Teu Espírito ilumine os nossos corações para que possamos compreender a Tua palavra, para que sejamos enriquecidos e acrescidos no conhecimento que vem de Ti. Por isso, Pai, nós rogamos que o Teu servo seja tão somente fiel à Tua palavra, e que a Tua igreja, o Teu povo congregado e reunido neste momento, seja atento à Tua voz, para a nossa edificação, a graça em que encontramos em Cristo Jesus, em nome de quem nós oramos. Amém. Irmãos, o motivo pelo qual da escolha desse texto, primeiro é porque a segunda carta de Paulo aos Coríntios figura como uma carta de um terno tom pastoral. Nós assim acreditamos que, pelo menos durante seu ministério, Paulo enviou provavelmente 4 cartas a Corinto. Dessas 4, 2 nós temos, 1 Coríntios e 2 Coríntios. Em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 9, ele menciona uma carta que nós não temos registro dela, nós não temos nenhuma parte dela, mas ele a menciona como tendo enviado aos irmãos de Corinto. Se você, por favor, puder acompanhar, 1 Coríntios 5, verso 9, onde ele diz, 1 Coríntios 5, verso 9, dizendo assim: já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Portanto, Paulo já tinha enviado uma carta aos Coríntios quando ele enviou essa primeira carta que nós temos em nossa Bíblia. E também à luz da segunda carta de Paulo, capítulo 3, verso 1 a 3 e outros indícios, inclusive o capítulo 2, verso 4 de 2 Coríntios,
Essa que nós temos é pelo menos a quarta carta que Paulo enviou a essa igreja, pois em 2 Coríntios capítulo 2, verso de número 4, Paulo diz: porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida, se referindo a uma outra carta. Em resumo, Paulo escreveu pelo menos 4 cartas a essa igreja, e escrevendo 4 cartas, a segunda carta de Paulo aos Coríntios tem um tom pastoral, tem um tom emocional. E dentre esses vários capítulos dessa carta, o capítulo 10 ao capítulo 13 figuram como um dos debates, um dos argumentos mais vívidos, mais emocionantes de Paulo. Tal era o seu amor e o apreço que ele tinha para esta igreja. E essa resposta que Paulo dá a esta igreja nessa carta que acabamos de ler, é uma resposta porque Paulo estava sofrendo a acusação de vários oponentes. E esses oponentes, que provavelmente eram judaizantes, eram judeus que se diziam convertidos ao cristianismo, mas que estavam vivendo numa forma romana, uma cultura mesclada entre a cultura grega, romana e judaica. Eles levantaram vários argumentos ou várias acusações contra Paulo, dizendo que Paulo, quando está presente na igreja de Corinto, ele tem uma presença fraca, mas em carta ele é forte. A segunda acusação é que, de fato, Paulo não era um verdadeiro apóstolo de Cristo. Paulo já defende seu apostolado na primeira carta, capítulo 9, e ele retorna a esse ponto várias vezes nessa carta, a começar pela sua própria saudação, em que ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, em 2 Coríntios 1, verso 1. E a última acusação é que, de fato, o ministério de Paulo não era um ministério aprovado, não era um ministério eficaz. E diante dessas acusações, especialmente no texto que nós lemos, Paulo, ele vai rebater cada uma dessas acusações. Ele vai demonstrar que, de fato, o seu ministério é um ministério aprovado por Deus, e a igreja de Corinto testifica isso. Ele vai demonstrar que, de fato, a suficiência, a sua competência para o ministério não vem dele, vem de Deus. E por último, vem demonstrar que a glória do ministério, o ministério agora da justiça, é superior à glória do ministério no Antigo Testamento. E Paulo faz isso por conta que ele diz no capítulo 2, versos 16 e 17. Ele faz uma pergunta no final do verso 16: para com estes é cheiro de morte, para a morte, para com aqueles aroma de vida. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? A pergunta: quem é competente? E então Paulo, no capítulo 3, verso 1 ao verso 11, ele vem demonstrar que o seu ministério, o resultado dele vem de Deus, que a sua competência para o ministério também vem de Deus, e que também a glória do ministério vem do Senhor. E eu gostaria então de tratar desses 3 aspectos relativos ao ministério na minha fala nesta noite. Primeiramente, o resultado do ministério. Segundo, a competência do ministério, do verso 4 ao verso 6. E por último, a glória do ministério, do verso 7 ao verso 11. Comecemos então com o resultado do ministério. Por favor, leia agora comigo novamente, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 1. Leiamos novamente: começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros e de vós? Paulo lança aqui 2 perguntas, porque ele vem argumentar que, de fato, ele não precisa de uma carta de apresentação, de introdução àquela igreja, como alguns estavam fazendo. Nós acreditamos que entre a primeira e a segunda visita de Paulo a Corinto, muitos de fora entraram na igreja semeando a divisão, semeando a dissensão, e muitas talvez até mesmo recomendando-se a si mesmos como talvez falsos apóstolos, com o direito de falar como apóstolos. E Paulo vem argumentar que ele não tem necessidade dessa carta de recomendação, ele não tem essa necessidade dessa apresentação a esta igreja. E por que ele não precisa dessa apresentação, dessa introdução à igreja? Verso 2 responde: porque vocês são a nossa carta, vocês são a nossa epístola. Por isso nós não precisamos de uma outra carta de apresentação, porque vocês
são a prova evidente do resultado do nosso ministério em Cristo no meio de vós. E Paulo então vem mostrar que essa carta que ele fala, vós sois a carta, tem pelo menos aqui 4 características muito claras. Em primeiro lugar, segundo o próprio verso de número 3, estando já manifestos como carta de Cristo. Quando Paulo diz que é carta de Cristo, ele vem pontuar que aquela igreja surgiu não apenas por um esforço próprio, não surgiu como fruto do mero acaso, aquela igreja surgiu e aquela igreja é de Cristo. Essa carta que está manifesta, ela é uma carta de Cristo, não é a minha carta apenas, em primeiro lugar, é a carta do próprio Senhor, que foi pregado como crucificado no meio de vocês, que foi anunciado como desígnio de Deus a vocês. Vocês são carta de Cristo. E a expressão carta escrita e carta conhecida, a ideia desses dois verbos, vocês estão escritos e vocês estão conhecidos, a ideia de que a igreja foi plantada em algum momento, mas os efeitos da obra de Deus na vida dessa igreja ainda permanecem até o presente. Vocês não apenas foram uma carta escrita no passado, mas o resultado do ministério de Deus, através de mim, é evidente até hoje. E essa carta, ela não é minha em primeiro lugar, ela é de Cristo, por uma razão muito simples, porque o rebanho não é dos pastores, o rebanho é de Cristo. Por isso Paulo pontua, a carta é dele. Por isso nós não concordamos com a atitude de muitos que, para plantar igrejas, arrebanham pessoas para si e levam para outros lugares, porque o rebanho não nos pertence a nós pastores, ele é de Cristo. Por isso a carta, a primeira característica, a carta é de Cristo. A segunda característica é que essa carta está relacionada ao ministério do apóstolo Paulo, e é isso que ele diz no versículo também de número 3. Produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. A segunda característica, essa carta tem a ver com o ministério de Paulo. Foi ele que Deus escolheu para que plantasse essa igreja. E se você ler lá em Atos capítulo 18, você verá que a plantação da igreja de Corinto aconteceu em meio a muita tribulação, perseguição e o anúncio também, claro, do Evangelho. Mas segundo Atos, capítulo de número 18, diz versículo 1 a versículo 4, que Paulo foi ajudado lá em Corinto por um casal, Priscila e Áquila. E então a partir do versículo 5 até o versículo de número 11, especialmente o verso de número 11, diz que ele permaneceu ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. O que Paulo vem pontuar é se a igreja está questionando, se esses líderes estão questionando o ministério dele como um ministério ineficaz, questionando a capacidade dele, que a igreja não compreendia que ao questionar o ministério do apóstolo Paulo, eles estavam questionando a sua própria origem, porque essa carta foi produzida pelo ministério de Deus através dele. Quando a igreja tinha dúvidas a respeito do ministério de Paulo, ela estava titubeando a respeito da sua própria origem. Mas essa não é a última característica. A terceira característica dessa carta, que essa carta ela é escrita pelo Espírito Santo. Voltando a 2 Coríntios capítulo 3, é isso que nos diz que essa carta não foi escrita com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. E essa expressão que Paulo diz que essa carta foi escrita pelo Espírito do Deus vivente, e essa não foi escrita em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações, Paulo está fazendo uma alusão a Ezequiel capítulo 36, verso 26, eu gostaria que você voltasse a esse texto comigo, Ezequiel 36, verso 26, Ezequiel 36, verso 26, eu gostaria que você lesse comigo este texto. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, verso 26. Leiamos: Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei
coração de carne. Quando Paulo faz alusão a esse texto, o que ele quer pontuar é que o ministério dele junto à igreja de Corinto era uma consequência, um cumprimento natural da profecia do Antigo Testamento. Estava embasado na promessa de Deus que de fato ele inscreveria a lei dele não em tábuas de pedras mais, como fez no Monte Sinai, mas agora a lei do Senhor seria inscrita no coração daquelas pessoas que foram transformadas, que foram regeneradas, alcançadas pela graça de Deus. E por isso Paulo fala que é uma carta do Espírito e uma carta, última característica, escrita nos corações. E Paulo coloca isso porque ele quer demonstrar que o parâmetro para julgar o resultado do ministério os parâmetros não devem ser os parâmetros humanos e seculares, os parâmetros devem ser os parâmetros de Deus, o ministério visto à luz daquilo que a Escritura fala que o ministério tem que ser. E por isso, uma coisa que a igreja tem que tomar cuidado é ao criticar friamente, frivolamente o ministério e querer que o ministério pastoral se enquadre segundo os padrões humanos e criticá-lo segundo suas próprias convenções, sendo que pela Escritura este ministério tem que passar pelo crivo da revelação de Deus, a palavra de Deus. O argumento de Paulo é: o meu ministério está fundamentado na Escritura. Ele está baseado na palavra. Mas Paulo não fica apenas em falar do resultado do ministério dele pela graça de Deus. Paulo também vai tocar no ponto da competência para o ministério, no verso de número 4 e verso de número 5. Por favor, volte a sua Bíblia em 2 Coríntios 3, verso 4 e verso 5. Dizendo assim: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Por duas vezes nesse versículo, Paulo vai usar uma palavra que aqui foi traduzida como suficiência, ou que sejamos capazes. É a mesma palavra na língua grega que tem a ver com competência, com condições, com aptidão, estar apto para o ministério. Porque Paulo, quando ele foi perguntado se ele era competente, se ele tinha aptidão, se ele era digno de fato daquele ministério, a resposta dele é: sim, eu sou, mas não que essa capacidade venha de mim, como se partisse de mim. A minha suficiência e a minha capacidade, a competência vem de Deus. Não que eu seja capaz de alguma coisa, porque ela vem do Senhor. A minha competência não parte de mim mesmo, parte do Senhor. E quando nós compreendemos que essa competência é através de Cristo, a gente entende por que a igreja não pode endeusar seus pastores, não pode tratá-los acima do que a Escritura fala que devem ser tratados, porque a competência que eles têm não vem deles mesmos, vem de Cristo, e a suficiência deles é do Senhor. Por isso eles são falhos, e o exemplo que Paulo vai usar nesse texto de um outro ministro de Deus, de um outro servo do Senhor, é o exemplo de Moisés. O que ele quer pontuar aqui, tanto ele quanto Moisés eram falhos, por isso a competência, a capacidade deles vinha do Senhor, não era deles mesmos, mas vinha de Deus. E por isso esse é o argumento dele para dizer: eu estou apto para o ministério, eu sim, de fato tenho competência, suficiência para isso, mas não que ela venha de mim, mas ela vem do Senhor. Essas credenciais que me validam para este trabalho não vêm de mim, como esses opositores faziam, como os sofistas faziam em Corinto, arrebanhando discípulos para angariar dinheiro. A ideia de Paulo é: eu não preciso de uma dessas credenciais humanas, a minha suficiência vem do Senhor. É Ele que me faz capaz de ser o que é preciso para a igreja, ser o servo que a igreja precisa, não muitas vezes o servo que a igreja quer. Lembro-me de um exemplo. Uma igreja estava num processo de transição, e então a liderança da igreja, o conselho, junta diaconal, os presidentes, as sociedades internas,
foram fazer uma entrevista com um pastor que era candidato ao pastorado daquela igreja. E então sentaram e aí tanto presbíteros, diáconos, presidentes começaram a pontuar o que eles queriam do pastor. Nós queremos um pastor com esse perfil, nós queremos um pastor com essa característica, que vá junto com a gente, que faça uma série de coisas. Embora nada disso seja ilegítimo, a resposta daquele pastor expressa bem o que Paulo quer pontuar aqui. Olha, se essa é a expectativa da igreja, eu não virei para cá, eu não serei o pastor dessa igreja, porque eu fui chamado para ser o pastor que a igreja precisa, não o pastor que a igreja quer. Nem sempre essas duas coisas combinam. A capacidade e competência de Paulo vem de Deus para o que a igreja precisa, nem sempre para o que a igreja quer. O que os coríntios queriam é que Paulo se assemelhasse talvez aqueles opositores, se assemelhasse aos filósofos gregos que tentavam conseguir discípulos, mas ele fala que ele pontua que a capacidade dele e as credenciais não são essas credenciais que os outros usavam, mas as credenciais que vêm de Deus. Terceira marca, última característica do ministério, segundo Paulo pontua aqui, é a glória do ministério. Isso está no verso de número 7 ao verso de número 8. 2 Coríntios 3, verso 7 e verso de número 8. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que devanecente, como será maior a glória do ministério do Espírito? Paulo aqui então vai usar de algumas comparações entre o ministério no período do Antigo Testamento e agora. E o exemplo que ele evoca é o exemplo de Moisés, dizendo: se o ministério da lei, que não é mais o ministério que vale agora, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, e esse fato, se você voltar à sua Bíblia, lá em Êxodo, volte sua Bíblia, por favor, no livro de Êxodo. Êxodo, por favor, capítulo 34, verso 29 e 30. Êxodo 34, verso 29 e 30. Diz assim: quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as duas tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. É essa situação que Paulo está citando aqui. Se esse ministério das tábuas da lei teve essa glória, quanto mais o ministério agora da justiça. Não que Paulo fosse contrário à lei, muito ao contrário disso. Se você for lá em Romanos capítulo 7, ele vem pontuar que a lei, ela é boa, ela é santa, mas por causa do pecado que habita no coração, ela se tornou enferma em si. Romanos 7, a partir do verso 7, diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois eu não teria conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. O que Paulo vem argumentar? A lei é santa, a lei é pura, mas por causa do pecado ela se tornou enferma em si mesma, e por isso que então houve a necessidade de que houvesse a justiça, a justificação de Deus. Se esse ministério da lei, que trouxe a morte porque nos acusou do pecado, teve sua glória, quanto mais o ministério do Espírito. Se aquele ministério da lei foi feito ele trouxe condenação, segundo 2 Coríntios 3, capítulo, versículo 7 em diante, esse ministério agora é o ministério da justiça. Justiça de fato que nós não somos justos por nós mesmos, mas Deus, na sua graça, nos
considera justos. Ele nos justificou. O que nós merecíamos era a condenação, mas agora justificados, segundo Romanos 5, verso 1, nós temos paz com Deus. O que Paulo vem argumentar para aqueles judaizantes apegados à lei, que queriam que os recém-convertidos se circuncidassem, que eles vivessem ainda sob os preceitos de Moisés, o argumento dele para esses homens é que, de fato, se aquele ministério teve a sua glória, muito mais agora será a glória do ministério do Espírito, que ao invés de condenação traz vida. Por isso ele fala: a letra mata e o Espírito vivifica. E Paulo então vai dizer que essa glória do período de Moisés é uma glória evanescente, ela desfaleceu, ela era transitória, ela passou. Mas a glória do ministério da justiça, segundo o verso de número 11, é uma glória permanente. E é essa glória que Paulo argumenta, é a glória do ministério da palavra de Deus através de mim. Enfim, para não demorar muito, gostaria de usar uma ilustração de um homem que teve a glória no seu ministério, mas não a glória como muitos pensam. Eu vou usar o exemplo de João Calvino, já conhecido da igreja, reformador francês. Calvino, ele foi para Genebra, chegou em Genebra em 1536. Ele não tinha muito mais do que talvez os seus 26 anos de idade. Calvino era novo. E teve um ministério frutífero e profícuo em Genebra, mas porque ele e Guilherme Farel, eles queriam, colocaram um síndico para que cada cidadão de Genebra fosse questionado quanto à sua fé, entre outras situações, criou um desconforto, sendo que, então, entre o dia 21 a 24 de abril de 1538, ele e Guilherme Farel, João Calvino e Guilherme Farel, foram gentilmente convidados a saírem de Genebra. E os biógrafos de Calvino dizem que ambos saíram chorando de Genebra. Mas Calvino, como era um estudioso, se ele dependesse dele, ele ficava o dia inteiro estudando, ele foi para Estrasburgo e ficou lá durante mais ou menos 3 anos. Em 1541, então, Calvino foi chamado de volta a Genebra. Embora talvez muitos não saibam, Calvino temia Genebra. Ele não dizia que não havia lugar nesse mundo que ele tinha mais medo do que Genebra. Ele tinha pavor de Genebra. Mas ele foi para lá por uma consciência de que essa era a vontade de Deus, por uma imprecação de Farel. E então, em 13 de setembro de 1541, ele retornou para Genebra. E ao subir no púlpito da igreja, ele, ao invés de desferir qualquer comentário, qualquer difamação, qualquer coisa a respeito da situação, ele simplesmente abriu a Bíblia e continuou a exposição do texto que ele tinha parado. A glória de João Calvino não foi simplesmente produzir os comentários que ele produziu, a influência que ele teve na sociedade ocidental, mas a glória dele foi quando muitas vezes ele teve que ser expulso, foi expulso, mas pela glória do ministério de Deus ele foi honrado. Enfim, 3 conclusões rápidas para nós nesta noite. Em primeiro lugar, a aprovação de um ministério vem de Deus e não somente de homens. Quem dá a aprovação final para o ministério não é a igreja, por mais que ela possa fazer isso. A aprovação de um ministério vem de Deus, o ministro ele é aprovado por Deus. Segundo lugar, a essência do ministério é o cumprimento do plano de Deus e não da igreja. E esse é o argumento de Paulo, que o seu ministério era uma consequência lógica das profecias do Antigo Testamento, porque de fato esse era o plano do Senhor. Portanto, a essência do seu trabalho, do seu serviço, e a palavra que ele usa aqui em 2 Coríntios 3 é a palavra diaconia. A sua diaconia, o seu ministério, o seu serviço era um cumprimento do plano de Deus e não simplesmente da igreja. Por último, a eficácia do ministério é um ato gracioso de Deus. Nós não somos competentes por nós mesmos. A nossa suficiência não vem de nós, não vem de um diploma do seminário, nem muito menos de uma validação de um diploma em teologia. A nossa suficiência e capacidade
vem de Deus, e por isso a eficácia do ministério, ela não vem dos pastores, mas ela vem de Deus, como Paulo pontua em 1 Coríntios 3, verso 7, o que planta é um, o que rega é outro, mas o crescimento vem de Deus. Diante disso, 3 aplicações para nós encerrarmos aqui. Em primeiro lugar, honre aos seus pastores. Ao invés de questionar a competência deles, quem são eles para corrigirem, quem são eles para falarem, que a igreja os honre, dando o apreço e o peso devido, dando honra aos pastores, aos que presidem bem, aos que pastoreiam bem, e não digo apenas aos pastores, como vocês conhecem, mas como cremos, os próprios presbíteros são pastores, e quando falamos de honrar aos pastores, nós incluímos aqui na nossa fala os presbíteros, honrar o conselho da igreja, com oração, com submissão, como aos seus pastores. Segundo lugar, ore pelos pastores, não apenas os critique, não apenas exija deles, mas ore em favor deles. E Paulo, em várias de suas cartas, pedia que os irmãos das várias igrejas, Corinto, Filipos, Éfeso e várias outras igrejas, que eles orassem em favor do seu ministério quando ele estava em prisão, quando ele estava em tribulação, que a igreja orasse por ele e o ajudasse. E a igreja precisa orar pelos seus pastores, que muitas vezes, não poucas vezes, se sentem isolados, sozinhos, e que precisam não muito de muita coisa, mas às vezes só uma visita já é o suficiente para acalentar um coração de um pastor. Mesmo que você não saiba de nada do que está acontecendo, mas a sua presença e chegar, bater no gabinete dele e falar: pastor, estou aqui para orar com você, e dizer que eu sei que Deus tem te usado, já é o suficiente como um ato gracioso de Deus pela vida dos ministros. Em último lugar, coopere com seus pastores, não simplesmente assimilando falas de qualquer um, não permitindo que sementes de divisão, de contenda brotem em seu coração, mas que pelo estudo da palavra e pela disposição sincera em servir a Deus junto aos pastores, ao conselho da igreja, você possa cooperar, ser realmente, juntar forças em prol de um objetivo comum. Fazendo assim, o que nós esperamos, sinceramente, irmãos, do ministério pastoral nessa igreja, especialmente do ministério do reverendo Augustus, é que ele seja uma bênção, seja um ministério conforme cremos, de acordo com a Escritura, e que a glória do ministério pastoral nesta igreja, a glória do ministério do reverendo Augusto, seja a glória de cumprir a vontade de Deus para a vida dessa igreja, não cumprir a vontade simplesmente das pessoas da igreja, mas a vontade de Deus, porque Deus o trouxe para cá, Deus o colocou como pastor efetivo desta igreja, para que ele faça tão somente a vontade dele. Nesse sentido, gostaria de convidar a todos que possamos orar mais uma vez.